Louvado seja Deus. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus. Nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspera e colocamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio. Porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eis-nos aqui pela misericórdia do Senhor. E hoje nós estamos encerrando o livro de Deuteronômio, porque nós passamos assim como um relâmpago. Porque vocês já estão sabidinhas, graças a Deus, todo mundo estudioso da palavra. Eu gostando de vocês no estudo da palavra, vocês estão excelentes, graças a Deus. Aí agora vocês vão repassando tudo, começa de novo de Gênesis, vão lendo, porque eu quero ver aquelas pregações, aquelas ministrações no púlpito, vocês no púlpito pregando realmente a promessa de Gênesis 3,15. Eu quero ver quem vai fazer essa ministração tremenda, falando de Gênesis 3,15. Aí você vai abrir o leque, você vai falar de Êxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronômio, porque está tudo encaixado aí. Só é vocês estarem realmente atentos. Então agora, olha, novamente repasse, eu quero ver pregar a palavra, eu quero ver a palavra. Eu quero você no púlpito pregando a palavra, do jeito que ela é. Graças a Deus o Senhor me deu o direito de me corrigir. Estou me corrigindo, ele está me corrigindo, para que eu não pregue mais aquilo que eu quero, mas pregar a palavra. E agora, se a líder já foi transformada, logo que a líder de vocês, essa sua mãe espiritual, Deus já mudou o coração dela, já transformou o coração dela de pedra em coração de carne, e ela está maleável para a palavra, para pegar a palavra, então vocês vão atrás, seguindo, certo? Chegou um bom momento para vocês me imitarem agora. Agora vocês podem me imitarem. Naquele tempo que eu ficava só de paetê, ali não era para imitar não, e muita gente imitou. Aquela imitação ali foi horrível. Tanta gente cheia de brilho por causa de mim, não foi? Tanta gente de brilho da cabeça aos pés por causa de mim. Essa imitação não foi legal não. Mas passada, a gente está lembrando somente para glorificar a Deus, porque Ele, no seu amor incondicional, nos abriu a visão e agora nós queremos nos púlpitos a palavra. Nós não queremos pose, saltos, luzes, nós queremos a palavra. Bem, vocês podem usar tudo isso, contanto que vocês levem a palavra, certo? Porque não é o problema, não é os saltos, os brilhos. O problema é a gente chegar na frente confiando somente nas coisas artificiais, o embelezamento do púlpito, o embelezamento do templo, e se esquecer que a beleza de Cristo tem que ser vista em mim, em você. A luz tem que ser em você. Agora, se tiver outras luzes artificiais, não tem problema se o brilho maior que é necessário, que é Cristo, estiver brilhando em minha vida. Aí tudo bem. Junta o brilho de Cristo com o ambiente arrumado, tudo lindo, aí dá tudo certo. Mas no passado era diferente. Só tinha o brilho dos artificiais e o brilho dos paetês, e agora o brilho da palavra, da presença do Senhor, estava faltando na minha vida.
Então, graças a Deus por isso. Tenho aqui Deuteronômio capítulo 31, mostrando a morte de Moisés, que foi realmente de uma maneira extraordinária. Ele sobe para o Monte Nebo, conduzido pelo Senhor, tranquilo, manso. Louvado seja Deus. A pessoa que caminha com Deus, não é que não vai sentir saudade das pessoas, mas sabe para onde vai. Aí tem que estar tranquilo, né? Moisés sabia que ele ia estar na Canaã celestial. E aí, que mal vinha a ele agora? Ele sabia que ele ia somente passar, sair deste corpo, não estava com doenças, que coisa linda, né? 120 anos, saudável, sem caducar, só não tinha mais condição de estar subindo e descendo com aquela turma de rebeldes, que eram os filhos de Deus, rebeldes, né, na maioria deles, e quase que matavam Moisés de pedrada e tudo mais. Não apedrejou Moisés, várias vezes tentou apedrejar, mas Deus foi que não permitiu. Mas eles, se facilitasse, tinham matado Moisés. Na hora da invenção deles lembrarem do Egito, quando eles lembravam daquelas folias do Egito, das orgias, dos cultos pagãos, eles ficavam zoados. Esse negócio de Moisés carregar a gente para o deserto, faltar comida, não queriam nem saber dos milagres que Deus estava fazendo. Mas Moisés, graças a Deus, venceu, né? A terra prometida seria mais alguns anos. Ele estava com 120, digamos que ele fosse 130, mas aí só ia ser para ficar enfadado com aquele povo, não é? Que ainda tinha os inimigos para botar para fora, e ele ia sofrer mais. Deus deu um prêmio para Moisés. Tirou Moisés dessa situação, botou ele na Canaã celestial. Nós queremos viver, o Senhor deu amor à vida, mas nós sabemos que não é brincadeira trabalhar com o povo. Não é brincadeira. E Moisés foi premiado. Foi para a Canaã celestial. Dessas lições todas, eu quero lembrar para vocês, aqui falando da morte dele, da morte de Moisés, eu vou ler um pouquinho, principalmente para vocês não dizer que eu não repassei um pouquinho. Tem algumas passagens como essa que você lê aí. Sejam fortes e corajosos. Aí era uma exortação que ele estava fazendo. Você vê essa passagem, essa frase aí nesse capítulo. Era uma exortação do Senhor, que muitas vezes, por meio dos seus servos e ao seu povo, ele sempre estava fazendo isso. Procurando mostrar que devemos ser fortes. E algumas passagens, alguns versículos de alguns livros da Bíblia vai nos respaldar mais ainda. Josué 10, 25 fala sobre isso, ser forte, ser corajoso. 2 Crônicas 22, 13, já não é mais Josué, lá adiante, a Salomão, o Senhor diz isso também. E ainda em 2 Crônicas 32, também ele fala aos oficiais militares de Ezequias. Então o Senhor gosta sempre de usar essa expressão, e essa expressão, sejam fortes e corajosos, eu creio que se estende até nós. Sejamos fortes e corajosos nessa luta que estamos enfrentando nesses dias. Não desistamos, não fiquemos enfadados. O Senhor não pecou em nada. Nós apenas temos que ficar quietinho, somente esperando o grande livramento que Ele vai nos dar. Está nos dando e vai continuar nos dando. Que Ele não para, não regride. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando. São grandes os livramentos diários que Ele está nos dando, e a gente vai continuar assim, firme e forte, confiando nele e não deixando de pregar a palavra. Precisamos edificar vidas. Você que ainda não pode, tem dificuldade porque há casos especiais que não pode estar nos cultos, não se esqueçam. Não pode estar nos cultos, nem pode estar saindo para evangelizar, é claro. Aí você já sabe. Manda o seu áudio para alguém. Não fique paralisado, não.
Deus não para nem regride. Ele quer que a gente mande um áudio falando de Jesus, falando da promessa. Aproveite que você está, assim, bem focado no Pentateuco, e você sabe que tudo isso aqui do Pentateuco foi por causa de uma promessa lá em Gênesis 3,15. Aí você diz, olha como Deus é bom, olha que amor incondicional. O Senhor quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Ele teve uma trajetória com seu povo e fundou uma cidade, uma terra santa, onde ele teve um povo especial para nascer somente, a trabalheira que ele teve somente para se cumprir o que está escrito em Gênesis 3,15. Ele teve essa trajetória toda com esse povo, inaugurou essa nação santa que ele fez para ter uma virgem, escolher uma virgem separada para ele, que emprestou o ventre para Jesus Cristo, aquele que está prometido lá em Gênesis 3,15, que estaria esmagando a cabeça da serpente. Veja que amor. Só esses 4 livros aí, a trabalheira que houve do Senhor está organizando esta nação santa, já é o suficiente para ele saber quão grande é o amor de Deus. Aí você já sabe tudo isso, você agora envia os áudios. Aí você diz às pessoas, olha, a graça do Senhor começou em Gênesis 3,15, quando ele, em vez de fulminar o primeiro casal, ele prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, muito bom você não perder o foco. Logo que estamos estudando o Pentateuco, é bom treinar. É bom treinar, começar a fazer as suas ministrações dentro desse assunto. Não impede nada das ministrações que estão sendo feitas normalmente no ministério, no nosso ministério. Porque a palavra de Deus sempre se explica. Você vai encontrar sempre como encaixar dentro do assunto que o apóstolo, que os bispos estão preparando, que nos entrega. Sempre vai ter a oportunidade de você citar aqui o exemplo. Aqui, isso aconteceu no Pentateuco, no livro tal, no versículo tal. Você só faz rechear. Quando a gente tem conhecimento da palavra, aí aquela mensagem sai assim muito edificante, vai realmente a pessoa ficar bem alimentada. Então vocês têm o trabalho que o apóstolo tem e os demais auxiliares dele para preparar uma mensagem é árduo. Então não pode deixar de aproveitar. Não pode deixar de estar ministrando sobre isso. Agora, não se esqueçam de sempre estar ilustrando dentro desses assuntos que você aprender. Se o apóstolo estiver falando sobre, por exemplo, alguém fez, digamos que na mensagem que o apóstolo tiver feito, que as pessoas determinadas por ele fazem e preparam para entregar para vocês, estiver falando sobre alguém que fez alguma coisa errada, fez algum problema na família, que detonou a família toda, e digamos um exemplo assim, que esteja falando sobre isso, e que Deus, a pessoa está muito com dificuldade de se recuperar devido àqueles danos que causou na família. Digamos que tem um assunto assim, eu estou dando apenas um exemplo. Aí você vai buscar, sabe o quê? Não foi porque a pessoa queria, aconteceu, a pessoa terminou danificando a família toda por causa de estar sem ter uma direção, sem procurar a ajuda do Espírito Santo, mas não estava intencionado em fazer o mal. Mas foi assim, sem procurar. Estava errada porque não procurou a direção do Espírito de Deus, mas foi fazendo as coisas achando que estava tudo certo. Aí, digamos, tem esse assunto. Você vai encontrar esse assunto aonde? No Pentateuco, para você encaixar. Preste atenção, seja esperto. A cada assunto que o apóstolo, que os bispos, as pessoas que estão com essa responsabilidade de trazer para vocês a cada domingo, a cada quinta-feira, vocês encontram sempre situações que vão encaixar nessa mensagem. Se vocês estiverem atentos para a direção do Espírito, aí, digamos, está nessa ilustração, talvez esse assunto. Alguém que causou mal da família toda, mas não foi porque queria. Foi acontecendo as coisas porque não procura a direção do Espírito Santo, mas não estava com raiva de ninguém, não estava querendo fazer mal para ninguém, mas terminou fazendo devido a não ter tido sabedoria. O que você fala sobre isso? Aí você vai para aquela
causa lá das pessoas que iam para a cidade de refúgio porque não tinha matado propositalmente. E aí? Entendeu? Alguém detonou a família não porque estiver procurando fazer isso, tentando acertar, mas só que não buscou a sabedoria de Deus e terminou detonando a família mesmo. E agora está aí amargurada, sofrendo. Aí tem uma história dessa, digamos, um caso semelhante na ministração. Aí você vai ver aquelas pessoas que Deus já deixou lá. Eu já disse a você, só não é aproveitável da antiga aliança somente os sacrifícios. Porque Jesus Cristo já veio e deu sua vida por nós, não se mata mais animal nenhum para oferecer a Deus. Se alguma pessoa fazer isso é da parte do maligno, porque não precisa mais. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. Mas outras situações lá do Pentateuco encaixa na nossa realidade hoje. Como, por exemplo, essa. Moisés recebeu de Deus a orientação para ter a cidade de refúgio para alguém que causasse a morte de alguém, mas que não foi por raiva, não estava com ódio, que aconteceu por defesa ou qualquer situação assim de imprevisto. Aí tinha direito a se refugiar, a ficar nas cidades que eram sempre próximas das tribos, para que qualquer acontecimento desse tipo, que não era por culpa. Nós lemos sobre isso nos capítulos anteriores. Se não foi por culpa, foi casual, assassinou alguém casualmente, fez aquele mal casualmente, então ia para essa cidade de refúgio. Então você tem uma resposta aí. Essas pessoas que causaram danos na vida de alguém e que não foi porque queria, então, se na primeira aliança Deus dava essa chance, imagine na segunda aliança, onde o sangue de Jesus Cristo foi derramado, a graça superabundou. Então você vai trazer para as pessoas que estiverem escutando essa alegria de saber que elas estão livres. Se no tempo de Moisés, se na primeira aliança havia um refúgio para aqueles que não fizeram as coisas por mal, por ódio, por maldade, simplesmente por falta de sabedoria, por não buscar a orientação de Deus, é mais aliviado do que aquele que faz propositalmente, com raiva, querendo fazer aquelas coisas ruins, porque está com ódio, querendo realmente que o mal aconteça com aquelas pessoas. Então, destruiu a família porque quis destruir. Eu tenho ódio de tudo, não queria ter filho, não queria ter marido, aconteceu na minha vida e eu vou levar minha vida assim mesmo e danificou tudo. Então, aí tem castigo. É claro que nosso tempo não é igual como o tempo da antiga aliança, porque aí vem aquela confissão, 1 João, capítulo 12, capítulo 1, versículo 9, se confessar de vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, é grave, mas só que você sabe que todo pecado, já o Senhor Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Então, tem a consequência do pecado, mas tem a salvação, não é? Agora, imagine o caso que não foi proposital. A pessoa, por falta de sabedoria, danificou uma família, danificou uma vida, fez alguma coisa, não foi porque queria fazer. Aí você tem essa resposta. Se o Senhor, na primeira aliança, que não é igual à segunda, era lei, e a lei mostrava o pecado, mas não resolvia a situação. Mas tinha isso, essa saída, um refúgio para essas pessoas? Imagine hoje em Cristo Jesus, hein? Então, você vai deixar todos aqueles que estiverem escutando tranquilos, porque o que não falta no meio da igreja é pessoas que não tomaram a direção do Espírito Santo, que não tiveram sabedoria e que cometeram danos na vida dos outros. Não foi proposital, mas que cometeu. É uma mulher que cometeu dano na vida do marido, ela não queria, mas porque não teve sabedoria, cometeu um dano na vida dele. É um marido que cometeu danos na vida da mulher porque não teve sabedoria, não buscou sabedoria e cometeu danos na vida desse marido. É uma mãe que não teve sabedoria, cometeu dano na vida dos filhos. O que não falta, que você vai encontrar, você pode estar ministrando, pregando toda empolgada, se encontrar um assunto desse, alivia os corações das pessoas.
Diga para elas que na primeira aliança já tinha refúgio. Imagine na segunda, com o sangue de Jesus Cristo derramado para nos purificar de todo pecado. Meu Deus, como é tremendo você poder saber tudo que Deus escreveu na primeira aliança. Que você encontra mais reforço para você falar na nova aliança. Já imaginou? Tremendo que você pode fazer na vida de muita gente. Tem muita gente atormentada, chorando, triste, depressiva, porque fez coisas que não queria fazer. Não foi correto, mas ela não estava com propósito. Claro que não é certo a gente não buscar a direção de Deus, estava errada por isso. Não buscou a sabedoria, estava errado, que Deus manda pedir. Mas você sabe que cada pecado, de acordo com o pecado, a dimensão dos prejuízos que se dá, também as consequências que vai se ter. Então, nesse caso especial, mas pode ter a certeza que você vai dar um grande alívio às pessoas que estiverem ouvindo, você sendo usada por Deus, porque tem uma porção de gente sofrendo porque cometeu coisas que não queria fazer e que infelizmente se vê hoje cercada de danos causados às pessoas que lhe cercaram. As pessoas que lhe cercaram estão sofrendo porque não teve sabedoria e fez essas coisas erradas, mas ela não queria fazer. A pessoa não queria, não estava intencionado. Não é porque estava com ódio de ninguém, não é porque estava magoado. Simplesmente foi fazendo as coisas sem a direção, sem a sabedoria de Deus. É diferente daquele que tem ódio, que planeja, que se organiza para fazer o mal. É diferente. Já começou a diferença na primeira aliança. O Senhor tinha as cidades para eles se refugiarem, porque fizeram mal que não queria fazer. O ser humano é muito fácil de fazer coisas sem a direção de Deus, não pede a direção. E por isso, causam danos que não queriam causar. Então, vocês estão assim, ó, encheados de assuntos que da primeira aliança, vocês vão conseguir ainda estar com aquele alimento totalmente com sobremesa, com tudo que tem direito. Então, vocês recebem o alimento principal, aquela parte que nós entregamos para todos que vão ministrar, é a base, né? Digamos que é a parte das proteínas. Aí você vem com a sobremesa, que é a parte que você colheu na primeira aliança, para reforçar o que Deus está falando naquele dia, naquele momento ali. Então, bem-vindos, ministradores da palavra, bem-vindos. Tenho certeza que mesmo que você não vá para um púlpito, se você é alguém que não está ainda indo para um púlpito, mas você vai ter muita gente te ouvindo. Na sua célula, no seu discipulado, na casa da sua vizinha, quando você estiver falando de Jesus para ela, a sua colega de trabalho, sua colega de faculdade, vai gostar de conversar com você, vai gostar de te ouvir, porque você não fala outra coisa que não seja a palavra. Porque você recebeu o conhecimento de Deus. A palavra não volta vazia. Eu estava olhando entre as minhas falhas, tantas falhas que Deus já me perdoou tudo, mas eu estou sofrendo as consequências delas, em relação ao evangelismo da minha vizinhança. Eu sabia que Deus não tinha errado nada. São 10 anos a gente aqui, eu não consegui levar uma vizinha. Já consegui fazer células, consegui ir orar, fazer todos os benefícios que se pode fazer para quem precisou, para conquistar. Mas só o que vence, o que faz a transformação é a palavra. Você pode dar cesta básica, você pode dar remédios, dar bujão de gás, você pode fazer tudo, mas quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Então eu dizia, meu Deus, eu não consigo 10 anos, já fiz de todas as estratégias para ver se ganha esses vizinhos, parei, desisti, fiquei quietinha, não desisti de orar, mas desisti de ir na casa, fazer as visitas, de fazer as células. Fiquei paralisada, decepcionada, 10 anos de investimento total pela minha vizinhança.
E aí, nesses dias eu tenho conversado mais com Deus, a quarentena está sendo uma bênção na minha vida. E aí já detectei. Teve muitas ações, muitas coisas boas que fiz, mas eu não estava com a palavra. Não estava fazendo a pessoa conhecer a palavra como ela é. Não é simplesmente a gente dizer um versículo, mas a gente trazer o assunto, a doutrina, levar a pessoa a conhecer Deus, como nós estamos conhecendo aqui. A gente tem que falar de onde começou. Começou tudo. O rapaz, o ancião que levou minha mãe a conhecer Jesus e a mim também, ele veio com o assunto lá de Êxodo, capítulo 12, para mostrar para minha mãe que aquele sacrifício de animais que ela estava fazendo não tinha mais validade, mas foi uma história. Ele veio lá do início da Bíblia para chegar cá no Novo Testamento. Aí é outra conversa. Você pega a Bíblia do início, de onde tudo começou, chega em Jesus, está o prato feito. E aí só é a pessoa receber. A gente sabe que tem muita gente, pela misericórdia de Deus, que recebeu simplesmente com versículo. Mas o bom é você já ir logo com o prato completo. Começando de onde Deus começou com a sua graça, com esse amor incondicional. Foi lá em Gênesis 3,15. E aí você vem discorrendo, trazendo tudo que tem necessidade de trazer. A pessoa fica ali, ó, toda alimentada, né? Não tem para onde correr, sente aquele prazer do alimento. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então eu sei que nossa história mudou, não é? A gente está conhecendo mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, a gente tem mais facilidade de levar outros a conhecer também. Estou feliz com vocês e agora digo para vocês a boa notícia. Nós terminamos hoje aqui Deuteronômio, capítulo 31, não é? Somente falando da morte de Moisés, mas na verdade ele foi para Canaã celestial, melhor prêmio do que estar na Canaã da terra, onde ele ia ter que trabalhar muito ainda com aquele povo rebelde para expulsar inimigo e tudo mais. Mas agora eu quero dizer para vocês que amanhã, se Deus permitir, nós só temos a live no Face. Aí vocês amanhã se preparem, procurem ver quem é que faz esse Face para vocês. Tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Não é difícil, você não vai para o Face para ficar vendo nada, porque eu também sou assim, eu não vou ver nada. Porque se você for ver as coisas lá no Face, você peca. Então eu entro somente para fazer a minha live. E acabou. E acabei a live, não olho mais nada, ó. Vou de mansinho, acabei. Então você faz o mesmo. Você que não gosta de redes sociais, já sabe que realmente é um convite para o pecado. Quando você vê certas coisas lá, você fica lá, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Você nem acredita no que está vendo. Mas você passa rapidinho. Só vai fazer o seguinte, você tem no Face, o apóstolo Elias também já está no Face, no meu Face. Ele vai, daqui a pouco, às 19 horas, ele vai estar já no Face. Ele está no Face, está no Instagram e está no YouTube. Vocês têm 3 chances para ouvir agora Deus me falando através do apóstolo Elias. Hoje à noite ele já tem 2 dias, mas hoje vai melhorar porque estava muito distante a gravação. Hoje nós vamos colocar a gravação bem pertinho para vocês ouvirem tudo direitinho. Quem tem Face, não é? E daqui a pouco, 19 horas, se Deus quiser. E amanhã, se Deus quiser, meio-dia, né? Não é de manhã, nem à noite. A meio-dia, em nome de Jesus, nós estaremos trazendo o primeiro capítulo de Josué para vocês. Deus tem um alimento gostoso. É maravilhoso a gente ficar lendo a palavra. A gente fica empolgado, né? Ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, recebo a minha gratidão e que o Senhor abençoe a todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos ao meio-dia com vocês no Facebook. Vocês têm tempo à vontade para fazer, que não tem Face, fazer, aprontar tudo direitinho. E amanhã já está comigo. E hoje à noite, quem já tem, já pode pegar agora às 19 horas a ministração do apóstolo Elias, que está no Instagram, está no YouTube e vai também estar no Face. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Deus é bom. E tenho certeza que Ele ama você. E Ele colocou amor no meu coração também por você. Eu amo vocês.
Amo vocês. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Deus abençoe a todos.